E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o quarto e último programa da série que nós criamos, falando sobre inclusão, e eu estou aqui com a professora Fabíola Esperandi e nós vamos conversar sobre como preparar a escola para receber esse aluno. E aí, professora, tudo bem? Tudo ótimo. Então, como preparar a escola? Então, o que eu tenho visto é que às vezes a escola ela tem achado que se preparar é preparar a estrutura, né? É colocar uma rampinha ali. É colocar uma rampa, é um banheiro maior para um cadeirante, né? E assim, a estrutura é importante, Claro. né? Nós temos que ter uma escola que permita que esse aluno chegue até ela e usufrua de acordo com as necessidades dele. Ele tem que ter esse caminhar pela escola com tranquilidade. E tem até que tomar cuidado, porque eu vi rampas que não tem como o cadeirante subir, aquela coisa tão íngreme assim, é só para dizer que tem rampa. Isso é triste, né? Nossa! É muito triste, a gente percebe muito isso aí mesmo. Mas a forma que a escola tem que se preparar é, primeiro, o discutir com todos os profissionais, o profissional da portaria à direção, do que é a inclusão e como trabalhar com a criança que precisa tem necessidades especiais dentro da escola. Quando eu falo do porteiro à direção, é porque todos nós somos envolvidos na educação dessa criança. E temos que ser, né? E temos que ser. Então, assim, se a pessoa que fica ali no portão, ela não entender que ela tem que ser um agente de promoção de autonomia. Porque o que nós temos que fazer com uma criança de inclusão? Nós temos que trabalhar para que ela tenha autonomia, domínio para enfrentar esse mundão aí. Então, quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que usar a resiliência para superá-la. Então, apesar de eu aprendo, apesar de eu enfrento, né? Então, o cantineiro, os inspetores, as faxineiras, elas precisam entender que todo movimento que elas farão vai ser de ajuda para a autonomia. Por exemplo, uma criança que chega que é cadeirante, a pessoa que está ali na recepção é instintivo já começar a ir lá querer empurrar a cadeira ou querer carregar aquela criança que chegou machucada para dentro, uma criança às vezes que necessita de um andador, aí ela já vai ali correndo para ajudar. Não é proibido ajudar, é o como ajudar que precisa ficar claro. Eu preciso me colocar de apoio, estar ali gerando segurança, mas promover a chegada dessa criança com autonomia. Ela conduzindo esse andador, ou conduzindo essa cadeira de rodas, ou chegando eletricamente, às vezes, com efusiva e tal, mas é ela. Quando a escola entende que, de repente, facilitar, esse facilitar da criança, eu começar a buscar o lanche, entregar na mão, isso é ajuda. Eu naquele momento eu posso até agradar. Nossa, eu recebi esse lanche na mão. Mas e depois, quando essa criança estiver num local onde ela precisa chegar até a cantina? Ela precisa buscar um material numa biblioteca. Como que ela vai fazer? Numa escola de educação infantil, ao ensino fundamental 2, as pessoas têm uma tendência mais afetiva, mais maternal, porque nós temos um número enorme de pedagogos, de profissionais que estão com uma idade onde as crianças necessitam muito da gente. Mas o que é precisar de mim? Precisar de mim é que você me ajude a promover meu crescimento ou que você faça as coisas por mim. Então, a escola precisa preparar todos os profissionais, porque nós não podemos ter sentimento de dó. Dó não ajuda ninguém a crescer. Muito pelo contrário, né? Imagina para uma criança ela perceber olhar de compaixão, olhar de dó, olhar de coitadinho. Ele não se sente bem. Ninguém se sente bem assim. Uma outra coisa que eu notei foi a questão dos cursos das faculdades de pós-graduação. Explodiram os cursos falando sobre inclusão, né?
E isso pode ser determinante também na hora de entrar, de contratar um professor, não? Nós temos, primeiro, aprender a selecionar esses cursos, porque aí vem os oportunistas. Uhum. O assunto é esse, aí eu monto ali alguma coisa, pensando muito mais no mercado do que na educação mesmo. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse, sabe? Isso é muito preocupante. E as pessoas precisam, sim, começar a inserir em cursos, porque o que o curso promove? Reflexão. A reflexão promove amadurecimento. O amadurecimento vai promover mudanças de atitudes. Então, aí entra a parte dos professores. Os professores, eles precisam encarar a inclusão dessa forma construtiva. Ele precisa estudar para entender, mas o professor é um regente, ele é um mestre. Por mais que ele tenha boa vontade, é impossível um professor dominar todas as síndromes e todas as necessidades. Então, ele não tem que virar um especialista em autismo, um especialista... Você entendeu? Uhum. Ele precisa, sim, ter noções básicas, ele precisa ter compreensão até para poder fazer algo, para poder ajudar. Mas aí entra a equipe multidisciplinar no suporte, é um outro preparo que a escola tem que fazer. A escola precisa promover encontros com profissionais que atendem as crianças de inclusão, para que os professores ouçam desses profissionais quais são as necessidades dessa criança, qual é o grau de comprometimento que essa criança tem, para que ela possa verdadeiramente fazer a diferença na vida dela. E também é normal um professor ele usar da reação para estudar certas síndromes, certas dificuldades. Por exemplo, um professor que não tem um aluno com deficiência visual, ele não tem tanta noção da realidade de como tratar esse aluno, mas depois que ele tem esse aluno, aí vem aquela questão reativa de, opa, vou procurar saber mais. Isso. Falta um pouco de proatividade também, né? De não esperar ter... Eu posso ser preventivo. Isso. E é importante promover troca. Então, assim, em uma sala de aula tem uma criança com deficiência auditiva, os professores que trabalham com aquela criança, a escola precisa promover encontros para dividir experiências, dividir conhecimento. Porque amanhã, ao receber esse aluno, eu já estou mais preparado para lidar com a situação. Então, quando você fala, que preparo a escola tem que ter? A escola, ela tem que ser promotora de aquisição de conhecimento. É pura educação. Né? E a educação, ela passa por toda essa busca acadêmica no conteúdo que eu ministro. Eu tenho que ser excelente no conteúdo que eu ministro. Se eu dou aula de geografia, eu tenho que ser excelente em geografia. Eu tenho que dominar o conteúdo. Claro. Paralelo a isso, eu preciso conhecer os meus alunos, entender as necessidades dos meus alunos, porque a minha excelência no conteúdo ficará comprometida se eu pensar que um estilão de aula serve para todos. Então, promover trocas, promover estudos, promover compreensão, estar antenado com tudo que está acontecendo, ouvir os profissionais multidisciplinares, abrir a porta da escola para que esses profissionais venham, porque nós estamos trabalhando com a criança de inclusão no grupo. O profissional está trabalhando no individual, então a riqueza de troca é enorme, porque a criança no individual é uma, no grupo é outra. Então, é desta forma que a escola se prepara, é ouvir a família, como é que essa criança chega em casa, como vocês trabalham a tarefa de casa, como vocês lidam quando essa criança tem essa atitude. A família tem muitos elementos de contribuição. Então, a escola tem que estar preparada para essa família estar aqui do lado, e a família tem que aceitar a escola buscar isso. E a família tem que ter na cabeça também que ele não está desistindo da criança, né? Não. Porque isso já vi demais. Ele joga o aluno na escola, a responsabilidade é da escola, né? Ele desistiu da criança. A responsabilidade é de todos. Exatamente. Né? A responsabilidade é da escola no que diz respeito ao acadêmico, a responsabilidade é da família no que diz respeito à busca dos profissionais multidisciplinares, né? A responsabilidade é de todos os envolvidos. E quando a gente fala em família, a família não se resume só à família que mora junto, não.
né? A gente tem que ampliar essa família para todos que têm importância na vida daquela criança. Que às vezes uma madrinha vai fazer uma diferença enorme na vida daquela criança. Uma avó vai fazer a diferença enorme na vida daquela criança. Eles precisam, não é esconder o problema. A gente vê muitas famílias que escondem. A gente vê muitas famílias que matriculam a criança a criança que não tem necessidades especiais numa escola e o filho que tem necessidades especiais em outra escola. E às vezes a criança que está numa escola, que essa criança não precisa tanto da escola no desenvolvimento da aprendizagem, aquela escola nem sabe que ele tem um irmãozinho que precisa. E aí a família impede do irmão ser mais um agente para trabalhar a favor da evolução da criança que precisa de ajuda. Ótimo alerta. Professor, eu agradeço muito por ter aceitado esse desafio de fazer 4 programas assim, falando sobre inclusão. Foi maravilhoso conversar aqui com você e espero vê-la novamente no nosso programa. Eu agradeço muito. Quero deixar claro que eu continuo estudando, não me coloco como dona da verdade, é um pensar, é uma reflexão constante, é uma troca constante com os professores e com os profissionais da área. Inclusão é um assunto hoje muito polêmico, então é muito desafiador me colocar aqui para estar falando um pouquinho sobre inclusão, mas eu estou falando diante daquilo que eu acredito, diante daquilo que vivencio. E o principal, a minha preocupação principal, enquanto muitos vão para a preocupação acadêmica... E não só acadêmica, né? Então, eu queria que as pessoas parassem para pensar um pouquinho que o emocional da criança precisa ser estruturado, ela precisa ter equilíbrio emocional, ela precisa ser fortalecida na sua autoestima, porque uma criança, quando ela fica bem, quando ela acredita nela, tudo fica melhor. Então as pessoas hoje falam muito de inclusão, preocupadas com reprovação, preocupadas com fazer provas enormes ou menores, belíssimas ou diferentes. E preocupem com isso também, mas preocupem com o emocional dessa criança. Que a hora que você cuidar dela, promovendo a autoestima, promovendo que ela acredite nela, se fortaleça, tudo vai acontecer. Ou seja, preocupe-se em que tipo de adulto ela vai se tornar. É isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada a você. Adorei esses programas com você. Eu agradeço, fico muito feliz e assim, eu fico feliz de participar desse projeto onde você, Rafael, está promovendo o pensar, né, a reflexão. Eu acho que a cada programa as pessoas estão parando para pensar sobre, e é isso mesmo. Não precisam concordar nem discordar, pensem. Né, busquem o seu pensar, o seu fazer. Então, só da pessoa assistir, começar a refletir no seu fazer pedagógico, é um ganho, assim, maravilhoso. Nossa, eu tenho aprendido demais ao longo desse ano. E nós também, porque eu acompanho todos os programas e, assim, também tenho aprendido muito. Muito obrigada. É uma honra. Obrigada. Até. Até. Loving it and love it up. Living it up when I'm going down.